Boa noite, irmãos. Está todo mundo com calor aí, não? Estão. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Irmãos, eu quero expressar a Deus a minha gratidão por estar com vocês hoje aqui, nesta noite, celebrando o 21º ano do Ministério da Melhor Idade. A gente lembra quando começou. E durante esses 21 anos, nós fizemos parte, de alguns anos aí, né, meu irmão? Estivemos juntos, choramos juntos, nos alegramos muito, vimos Deus fazer tanta coisa boa, porque o nosso Deus é assim. A gente passa por problemas, é verdade. Mas o nosso Deus, Ele faz coisas que superam todos os problemas e dificuldades que cada um de nós enfrenta. Eu sou a razão disto. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Quero agradecer, irmão Daniel e a irmã Clarice, por me convidar para esse tempo tão maravilhoso, para esta celebração a Deus. Rever irmãos, amigos que estão por aqui, louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço pela amizade que ainda temos, que mantemos, e agradeço também aos irmãos. Eu sei que alguns irmãos, muitos deles aqui, sempre lembram de mim nas suas orações. E vez por outra a gente encontra alguns por aí, né? No hospital, que é mais comum a gente encontrar, né? Na feira, passeando no calçadão é mais difícil, mas a gente se encontra e vez por outra eu louvo a Deus por isso, pela vida dos irmãos. Agradeço pela vida de vocês. Eu quero ler um texto, irmãos, que, se vocês já perceberam, e vocês já cantaram, sobre a vida de Abraão. Eu acho que quando você estava cantando, ou vendo, ou filmando e participando do Ministério da Melhor Idade, cantando aqui, você percebeu que eles já começaram a falar sobre a vida de Abraão. E eu quero falar um pouquinho também sobre a vida de Abraão, tirar algumas lições para a nossa vida, para a nossa geração, para a futura geração, para o legado que queremos deixar para a nossa família, deixar para a nossa comunidade, deixar para a igreja, porque muitos irmãos que não estão mais aqui na Melhor Idade, cultuando hoje, já estão lá com o Senhor. E eles foram para nós uma geração muito forte, uma geração que nos ensinava e nos aconselhavam a servir a Deus com alegria, com prazer, com satisfação, independente daquilo que nós enfrentávamos. E é verdade, irmãos, que na vida pastoral nós enfrentamos muitos problemas, mas esses irmãos, sempre, pastor Leandro, vinham até nós e lançavam uma palavra de motivação, de ânimo, de alegria, e aquela palavra enchia o nosso coração, e nós continuávamos caminhando, servindo a Deus, e não mudou isso. Eu louvo a Deus porque Deus tem feito isso ainda na minha vida. Eu sei que muitos irmãos oram, intercedem por mim, e às vezes por outras a gente ouve ou vê uma mensagem de um irmão da melhor idade que manda um beijo, um abraço. Irmão, vocês não sabem quanto eu fico feliz. Eu louvo a Deus por isso. Eu também já estou entrando na melhor idade. Já estou indo para os meus 62 anos. Quem olha assim pensa que eu tenho só 45, né? Mas é 62 daqui a pouco. Mas, irmãos, uma coisa que eu louvo a Deus é que Deus não me fez perder a alegria, a motivação e o desejo de servi-lo.
Por isso, irmãos, que a gente ainda consegue perceber aqueles detalhes, sabe aqueles detalhes? No momento mais difícil da vida, e que parece que Deus não está com você, parece que Deus se virou para você, parece que as coisas mudaram totalmente ao contrário, e a sua vida está indo numa situação muito difícil. Aí nós lembramos de alguns personagens bíblicos, e quando nós lemos aquela motivação, minha irmã, aquela motivação, irmão Jones, vem para nós, mexe com o nosso coração, nos anima a caminhar, nos anima a trabalhar para Jesus. E eu louvo a Deus por isso. Deus tem feito grandes coisas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ele tem feito grandes coisas. E eu confesso, os irmãos, e quero aproveitar nesse tempo e uma palavra profética, que Deus ainda vai continuar fazendo grandes coisas. Amém? Irmão, recebe esta palavra? Guarde no coração. Vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3. Podemos ler? Amém? Irmão Antônio, tudo em paz aí? Irmão Antônio é uma bênção, irmão. Quem não conhece irmão Antônio, aproveita, porque ele é uma grande bênção. O tema, o subtema na minha Bíblia aqui está dizendo assim: o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 2: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Jesus. Nós somos a geração que começou lá em Abraão, e estamos aqui, sendo abençoado, vendo a prosperidade de Deus, a vida de Deus em nós, a vida da nossa família, e os nossos caminhada, né? Filhos, netos, e enfim vai, e vendo a prosperidade e a bênção de Deus em suas vidas. O tema que foi proposto: seja uma bênção através da obediência. Irmão, quando se fala em obedecer, é uma situação até muito complicada para algumas pessoas, mas nós que somos crentes em Jesus, que aprendemos a palavra de Deus, nós precisamos, e é melhor para nós mesmos, obedecer. Obedecer a quem? Obedecer a Deus, obedecer os seus ensinamentos, obedecer tudo aquilo que Deus dá e faz por nós, é obedecer a Deus. E mesmo, irmãos, em momentos de situações difíceis, parece que vem no nosso ouvido uma palavra de não obedecer mais a Deus e voltar para o caminho lá atrás. Mas aí nós lembramos de muitos homens e mulheres de Deus que sempre têm uma palavra para nós. Seja obediente, meu filho. Não deixe as coisas do mundo te atrair. Filhos, obedeçam seus pais. A Bíblia diz que os filhos, quando obedecem seus pais, eles têm vida longa, prosperidade, vitória, conquista, tempo de colher coisa boa.
obediência. O chamado de Abraão é um momento crucial nas narrativas bíblicas, especialmente no Gênesis. Ele representa o início da história do povo de Israel e a formação de uma aliança entre Deus e Abraão. Este chamado não é apenas um convite à obediência, mas também um compromisso divino de bênçãos e promessas. Chamado não apenas um convite à obediência, mas também um compromisso divino de bênçãos e promessas. Irmãos, eu fiz questão de colocar alguns tópicos aqui para a gente chegar naquilo que a gente quer concluir no final. A palavra obedecer significa submeter-se à vontade de uma outra pessoa. Quando os filhos obedecem aos seus pais, eles obedecem porque eles sabem e entendem que obedecer significa submeter à vontade, o ensino, o desejo dos seus pais. E nós, como filhos de Deus, tá certo? Temos que agir da mesma forma. Se somos filhos, precisamos obedecer. Se não obedecemos, sofremos. Mas se obedecemos, somos abençoados pela obediência, pelo compromisso divino e das bênçãos e das suas promessas. Promessas de Deus para nós. O contexto histórico e cultural daquela época, a época que Abraão viveu, situava na antiga Mesopotâmia. Mesopotâmia significa cidade entre rios, rio Tigre e rio Eufrates. Se você procurar depois, você vai ver isso daí. A vida idólatra da sociedade que o cercava e o significado do seu chamado. Então, esses são uma introdução e uns tópicos para a gente meditar e aprender alguma coisa hoje. Segundo, o chamado, quando lemos aqui em Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, sai da tua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. Ou seja, agora, Abraão, daqui para frente, eu tenho um caminho diferente. O meu caminho agora para você é um caminho diferente, porém, cuidado, atenção, vigilância naquilo que eu vou te orientar. Ou seja, você me obedece e eu te abençoo. É bem tranquilo, é bem simples. Mas vamos lá, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. A instrução divina e o significado de deixar a família para seguir uma nova promessa. Uma nova promessa. Irmão, eu estou bebendo bastante água, porque assim, segundo a orientação médica, deve beber muita água, principalmente agora. Então, eu já bebo muita água no normal. Então, ultimamente, eu estou dobrando o meu limite de tomar água. Então, não se preocupe nem em relação a isso, tá certo? Terceiro ponto, as promessas de Deus. Qual era a promessa que Deus fez para Abraão? Quem lembra aqui? Quem lembra? Quem lembra? Promessa de Deus para Abraão. Promessa de uma nova terra. Qual o nome dessa terra? Canaã. Essa era a promessa que Deus tinha para Abraão e para sua descendência. Essa era a promessa de Deus. Promessa de multiplicação. Olha, irmão, o texto é bem claro, ele diz, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Promessa de multiplicação, farei de você uma grande nação. Irmão, Abraão não tinha nem noção do que era isso. Na verdade, ele nem tinha muita expectativa em relação a isso. Que quando Deus o chamou, ele tinha 75 anos de idade. Já era idoso. Embora naquela época o povo vivia mais, né? Mas hoje a Bíblia nos ensina que passou dos 70, é canseira, enfado, é problema, é saúde. Mas vamos lá,
Não podemos parar. Farei de você uma grande nação. Promessa de bênção e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Irmão, nós temos recebido a bênção de Deus, somos abençoados por Deus, a nossa família é abençoada por Deus, a igreja na qual nós participamos, ela é abençoada por Deus, porque Deus fez uma promessa lá atrás, quando conversou e quando chamou Abraão. Então, irmão, quando você for orar e agradecer a Deus por tudo que você tem, pela vida boa que você desfruta, agradeça a Deus pela vida de Abraão, que foi o homem que Deus fez uma aliança e lhe prometeu bênçãos para todas as famílias. E nós somos abençoados até hoje, Andreinha. Louvado seja Deus por isso. Quarto tópico, respostas de Abraão. Veja, irmãos, que muitas vezes a nossa conversa com Deus, a proposta que Deus faz para nós, o caminho que Ele nos mostra, a direção que Ele nos dá, muitas vezes nós ficamos meio que titubeando em dizer sim ou não. Porque quando nós pensamos em dizer não, é porque nós queremos ou confiamos em nós mesmos. Mas quando nós paramos, refletimos e pensamos num Deus tão grande, poderoso, e com coragem, a gente diz: Deus, eu aceito. Vamos para frente. Não importa o que vai acontecer. Eu sei que o Senhor está comigo e muita coisa boa vai acontecer. Eu vou dar umas trupicadas, vou dar umas falhadas de vez em quando, desculpa a expressão, mas vou dar umas mancadas de vez em quando, vou ficar meio duvidoso, vou temer, mas bora comigo que as coisas vão dar certo. Respostas de Abraão. A obediência imediata. Não foi, ó Deus, espera aí, eu vou. Olha o tempinho aí. Aguenta aí, amanhã de tarde nós conversamos. Dar uma volta, né, sozinho no bosque, pensar, e agora? Vou, não vou? Será que o plano de Deus é bom? Irmãos, isso acontece com a gente. Acontece comigo. Acontece, irmão. Não dá para fugir das coisas que são naturais. É coisa nossa, de homens, é coisa nossa. Mas Abraão obedeceu imediatamente, e sua família evidenciando fé e, aqui ó, Joana, coragem. Irmãos, seguir a Deus, servir a Deus, aceitar as suas propostas, precisa ter muita coragem. Você vai ler em relatos bíblicos aí que a primeira coisa que diz: seja corajoso. Josué, ó, calma lá, rapaz, você está meio temeroso, vamos embora, seja corajoso. E outros textos a gente vai ver isso. Irmão, Deus sempre nos motiva e nos diz para sermos corajosos, para poder caminhar, enfrentar a luta, enfrentar situações, para que nós possamos então perceber as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Os desafios que enfrentou ao longo de sua jornada, fome, migrações e interações com outro povo, fora outras coisas que aconteceram. Você lê a história de Abraão, você vai perceber tudo isso. Quinto ponto. O legado de Abraão. Irmãos, quando eu fico pensando nessa palavra, o legado, é muito interessante, porque normalmente a gente sempre tem, e a gente precisa ter, alguém em nós ou na nossa família que nos deixe um legado. E um legado, de preferência, um legado bom. Porque nós queremos viver uma vida boa, não é verdade? Nós queremos viver uma vida boa. Então, o legado são atitudes de uma pessoa
que nos mostra, muitas vezes sem falar. Sem falar, ele nos ensina. E a gente vai caminhando. Irmãos, eu vou entrar num parênteses aqui, irmão, que veio no meu coração. Eu vivi com meu pai até meus 11 anos de idade. E durante aquele período de 11 anos de idade, eu via ele trabalhar, via ele fazer as coisas, e as coisas que ele fazia, gostava de fazer dentro de casa. Mas ele nunca me chamou, falou assim: Zé, vem cá, vou te ensinar algumas coisas, porque lá na frente, se Deus te der uma família, algumas coisas você pode, né? Mas ele nunca fez isso, mas eu só, como diz o outro, né? Só de olho nele. Como ele chegava em casa, como ele tratava minha mãe, como ele fazia algumas coisas que ela poderia fazer. E uma coisa, irmão, que eu aprendi, e eu faço com muito gosto, minha esposa e minhas filhas estão aqui, elas sabem disso. Eu amo, ó, vou falar de boca aberta mesmo. Irmãos, eu amo passar roupa. As irmãs estão falando aí, fala Deus. É verdade, irmãos. Meus irmãos que estão aqui, eles sabem disso. Irmãos, pastor Leandro, tem dia que, sabe aquele dia que você está amanheceu meio murcho? Aí a nega já sabe, eu vou lá, pego a minha mesa, começo a montar, deixo ela prontinha, ponho um fone de ouvido, coloco lá uns cânticos lá e vou passando roupa e cantando e passando roupa. Dou até uns toquinhos lá dos anos 80 lá, com os irmãos cantando. Então, irmão, veja, esse foi um legado que meu pai deixou, ele nunca me chamou para ensinar isso. Só de ver, eu aprendi. Irmãos, no primeiro dia que nós casamos, quando nós viajamos, quando nós voltamos, primeira coisa que eu chamei a nega, falou o seguinte: daqui para frente, as minhas roupas, eu que passo. Primeiro, porque eu sou muito chato, mala, sabe aqueles, eu sou assim mesmo. As minhas roupas, meu irmão, só eu. Até hoje. Essas daqui, antes de vir para cá, eu já dei um grau nela para ficar bem arrumadinha. Então, meu irmão, são legados. Voltando para o texto, para o legado que Abraão deixou e que nós estamos lutando e preparando a nossa geração, nossos filhos, nossos netos, para que eles tenham um legado, que eles aprendam algumas coisas na sua vida. É lógico que eu não vou ensinar meus netos a passar roupa, que talvez a ideia deles seja diferente. Mas as minhas filhas aprenderam, mas a Débora já está tão acostumada bem, que ela nem põe a mão na roupa. A nega lava, colhe, eu mesmo colho, dobro, daqui não, quando ela vê, está tudo passado lá. E ela gosta disso, porque ela até posta lá, meu pai é da hora, passou todas minhas fotos. Mas, irmão, por um lado, às vezes fala, poxa, alguém pensa, poxa, mas sua filha não é muito folgada. Não, não é, moço, eu entendo a situação dela. Ela trabalha em 2 empregos, ela trabalha bastante, fora as outras ocupações que ela tem. Então, como hoje eu posso fazer isso, eu faço. Acho que naquela época fazia também, hoje acho que faço muito mais. Hoje ela nem precisa se preocupar, antigamente eu via ela parando lá um dia inteiro para passar 200 mil roupas. Hoje em dia ela não se preocupa com o que eu faço, mas foi um legado que eu aprendi. Tá certo? Diferente de alguns, amém, mas não tem problema. O mais importante é você deixar um legado de uma pessoa do bem, um legado de uma pessoa obediente, uma pessoa de caráter, uma pessoa que procura fazer as coisas certas, ensiná-lo para quando eles tiverem alguma situação que eles forem enfrentar, vai vir na mente. Meu avô, meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, eles não faziam isso não. Eu vou fazer como eles fariam, porque já viu, já aprendeu. Então, o legado de Abraão. A importância de Abraão nas tradições judaicas, cristã e islâmica. Veja como é forte isso. O conceito de fé versus obras, explorando como Abraão é visto como um exemplo de fé. Irmão, aceitar uma proposta que Deus dê para ele, tem que ter fé. E ele fez isso. Toda a sua história mostra a sua fé, a sua obediência a Deus. Vamos agora para aplicar esse texto para nós, para os nossos dias de hoje. Como diz alguém, né? Contextualizar.
Palavra difícil, né? Vamos fazer mais prático? Bom, vamos trazer para nós hoje? Pegar de lá, vamos trazer para nós hoje. Chamado pessoal. A interpretação contemporânea do chamado de Abraão, como exemplo de seguir a direção de Deus em nossas próprias vidas, que pode exigir, preste atenção, que pode exigir sacrifício e desapego. Sabe algumas coisas que a gente tem, que a gente não quer largar de mão? Às vezes nós precisamos desapegar disso. E o desapegar, irmão, é diferente de alguns casos. Por exemplo, lá no condomínio onde eu moro, tem um grupo lá. E o grupo está escrito assim, desapego. Mas tem muita gente que coloca lá, não quer desapegar não, quer vender e caro. Aí ninguém compra. Aí, Rafael, daqui a pouquinho ele coloca assim, gente, de 70 pode dar 45. Aí quando vê que ninguém está interessado, doando. Mano, quando falou doando, tem 50 mil na porta esperando para pegar o negócio. Então, tem coisas na nossa vida que nós precisamos desapegar mesmo. Sabe aquele negócio de você, tirar com a mão e não quero mais para mim, não posso, não preciso mais disso? Sacrifício e desapego. A obediência e fé. A importância de confiar em Deus, mesmo, presta atenção nisso, a importância de confiar em Deus, mesmo sem entender completamente suas promessas. Pensa, irmão, se foi fácil para Abraão ouvir a proposta de Deus e a promessa e aceitar. Isso mostra obediência e fé. Se você for lá depois, pular alguns capítulos, no capítulo 22, vai começar contando a história, a prova de Abraão. Deus põe Abraão à prova, né? Dá uma prova para ele fazer, é o teste, saber se é isso mesmo. Porque no início eu falei que ele tinha 75 anos quando Deus chamou, e com 90 anos ele estava ansioso e não podia ter filho, sua mulher era estéril, mas aos 100 anos Deus dá o filho da promessa, chamado Isaque. Bom, pensa na alegria de Abraão e de Sara ver um filho nascendo na velhice deles. Ele 100 e ela 90. Hoje, a ciência não chegou ao ponto de uma mulher, a partir dos seus 45, 50 para frente, não dá mais para ter filho. Não pode. Pode ter uma exceção? Pode, é claro. Mas, normalmente, não é tão fácil. Pelo contrário, é muito difícil. Aí, irmão, veja bem como é interessante. No capítulo 22, Deus chama Abraão e fala assim, olha, pega o seu filho, o único, é o único que você tem. Vai ao monte Moriá, que você vai oferecer o seu sacrifício para mim. Aí você fica pensando, fala, meu Deus, vamos entender um Deus que fala uma coisa, promete isso, faz um milagre, dá o filho desejoso, do filho desejado, a promessa se cumpre e de repente Deus fala, não, dá, oferece para mim como sacrifício. Aí a história vai dizer que Abraão fugiu. Abraão falou, o quê? Vou catar esse menino aqui, vou sair, te esconder em algum canto, alguma vila por aí, para Deus não me encontrar. Não, irmãos, a Bíblia diz que Abraão preparou as coisas, madeira, cutelo, o fogo, bora meu filho. Chamou mais 2 pessoas que ajudavam ele, que eram servos dele. A Bíblia vai dizer, irmãos, eu estou parafraseando essa história para ficar mais fácil. Aí a Bíblia diz, irmãos, que eles foram, e quando Abraão viu o lugar, aí, ó, irmão, isso é interessante demais, e eu gosto demais dessa parte aqui. A Bíblia diz que quando ele chega no lugar, e ele vê o local que Deus havia indicado,
olha o que ele diz. Olha para os dois moços e fala assim: ó, vocês dois vão ficar aqui, eu e o rapaz vamos subir, oferecer sacrifício a Deus e voltaremos. Entendeu? Ele não disse, nós vamos e eu vou voltar. Não, ele diz, nós vamos, oferecemos o culto a Deus, entregamos sacrifício a Deus e voltamos. Oh, glória! Obediência e fé. Irmão, tem coisas que acontecem na nossa vida e a gente precisa fazer um sacrifício. E a primeiro momento a gente sofre muito, porque para nós é muito difícil certas coisas. E a gente pensa que Deus está, sei lá, nem pode, né? Oh, Deus me deu o que eu mais queria e agora Ele pede de volta. Ou então Deus fez alguma coisa e Deus fala, não, agora é outra coisa, é outro caminho. Fala, mas Deus, confusão é essa? Mas não é, irmão. Não é nada de confusão. Nós que precisamos entender e aceitar. Aí, irmãos, as bênçãos através do sacrifício. Tudo aquilo que a gente sacrifica, se esforça, deixa algumas coisas que não dá para caminhar junto, é um sacrifício às vezes para nós, mas tem que tirar para poder viver as bênçãos através do sacrifício. Como a obediência pode trazer bênçãos, não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor e futuras gerações. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a fé de Abraão, a bênção que Deus deu a Abraão e nos alcançou e alcança a nossa geração, nossos filhos, os nossos netos, essa geração. Então as bênçãos que vêm sobre nós, que vêm através das bênçãos, através do sacrifício. E às vezes nós fazemos, ou precisamos fazer, ou entregar a Deus um sacrifício para que nós recebamos, alcancemos as bênçãos para a nossa vida e para a nossa família. É duro isso, é difícil, não é fácil. Porque a gente sofre, a gente é carne, a gente é ser humano. Mas, irmãos, com muita franqueza e temor a Deus, irmãos, quando nós temos essa atitude, as coisas mudam, Ismael. Mudam. Faça uma prova um dia e depois você me chame para falar, pastor, deu tudo certo, eu fiz o sacrifício, eu tinha esse problema, ou eu enfrentava isso e eu matei o sacrifício, toquei fogo e entreguei para Deus e estou vivendo agora um tempo de bonança, de vitória, de conquista, de realização. Irmãos, é tudo isso. E com tudo isso que nós recebemos, quem é abençoado? Quem são as pessoas que são abençoadas? A nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos, eles vão recebendo, sendo abençoados, e através dele, outras pessoas são abençoadas também. Meu irmão, os nossos filhos, aonde eles trabalham, aonde eles estudam, eles precisam ter a bênção de Deus através da nossa vida, para que aonde eles forem, ou onde eles estiverem, as pessoas que estiverem do lado deles, sejam abençoadas também. Precisa, irmãos, esse é o nosso compromisso com Deus, a promessa que Deus nos fez, a garantia de vida boa, mesmo sofrendo, mas sabendo que o nosso galardão está em Deus. O nosso galardão não está aqui. Nós não dependemos do presidente da república, nós não dependemos do prefeito da cidade, nós não dependemos de ninguém, nós dependemos exclusivamente do nosso Deus. Precisamos do nosso Deus.
reflexão e ação. Incentivo para que cada um reflita sobre o seu próprio chamado e como pode responder às direções que Deus em sua vida. Pensar nisso, me incentivar nisso. Eu preciso fazer, como fazer, para que responder para Deus. Resposta para Deus, mas ela é individual. Não existe grupo. Vamos fazer um grupo para nós responder para Deus. Não, irmão, a resposta é individual. É você sozinho, é eu sozinho. E tem momento que Deus nos encurraça num canto e diz, ou você diz sim, ou você diz sim, escolhe aí. Eu vou dizer o quê, irmão Daniel? Você tem duas respostas, é sim ou sim. O que você vai responder? É sim. Deus, mas eu não sei o que vai acontecer, Deus. Relax. Relax. Fique em paz, meu filho. É sim? É mesmo? É mesmo. Vamos para frente. Amém? Irmão, vou tomar mais água. Irmãos, eu vou ver se dá tempo. Dá tempo ainda. Pastor Leandro disse que hoje, como é festa, a gente pode ficar até 10 para meia-noite, tudo bem? Não? Não. Desculpa, irmão. É 10 para as 8, desculpa. Eu quero, irmãos, nesse tempo final aqui, que me resta, é contar duas experiências pessoais. Talvez eu não consiga falar tudo. Quem já me conhece já sabe, né? Mas eu vou conseguir sim. Irmãos, no ano de 1986, exatamente no dia 3 de março de 1986. Se você tiver como calcular aí, calcula aí, no próximo mês já faz, se não me falha a memória, acho que 39 ou 40 anos, né? Acho que é 39. Depois que alguém calcular rapidinho, só me dá um alô assim para eu reforçar isso. No dia 3 de março de 1986, eu estava afastado da igreja. Estava quase 7 anos afastado da igreja. Porque quando eu nasci, meus pais já eram crentes, pastor Léo. Minha mãe e meu pai eram crentes, e eles eram firmes. Nós andava a pé, de Presidente Altino até o centro de Osasco, porque a igreja era lá. E nós ia segurando a nossa mão, nós pequenininhos. Meus irmãos estão aqui, eles sabem, lembra disso. E nós íamos segurando na mão, o Zequinha era pequenininho ainda, acho que ia no colo, né, Monteiro? E nós íamos. Só que aí, né, irmão, depois você vai crescendo, se tornando adolescente, meu pai faleceu, eu achei que eu era o dono da coisa, podia fazer do meu jeito, papai, falou, não vou mais na igreja não, né? Já estou ficando mocinho, já sou adolescente, daqui a pouco sou jovem. Já estava trabalhando, né? Porque naquela época, com 14 anos, já podia trabalhar registrado, e eu já trabalhava registrado. Mas eu achei que podia conhecer alguma coisa lá fora, que até então não conhecia, aí fiquei afastado, uns 6 para 7 anos afastado. Mas no dia 3 de março de 1986, eu tomei uma decisão que, para a glória de Deus, ela vale até hoje. E vai continuar valendo. Se Jesus me levar hoje, valeu até hoje. Mas se continuar, vamos continuando mais alguns dias, mais algumas semanas, mais alguns meses, mais alguns anos, celebrando a Deus por esse dia tão especial. Eu retornei para Jesus. E mais ou menos, irmãos, uns 6 meses, porque eu voltei para Jesus, e eu já comecei, chegar no líder da igreja e falar, irmão, preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Quem pode fazer? E quem pode fazer? E na época, nós tínhamos uma irmã, na época, na Coab, ela tinha 2 apartamentos. E essa irmã, esse casal, na verdade, eles são sogros do meu irmão Monteiro, que é o meu irmão. Vou falar que é mais velho, não, porque só são 2 anos, então, mas ele está aqui. E eles tinham 2 apartamentos, pastor Leandro. Um no prédio 6 e um no prédio 7. E esse do prédio 7, eles liberaram, que a irmã fazia parte da igreja, para a gente fazer culto para jovens.
culto administrativo, culto de evangelismo. Então a gente ia lá, fazia os cultos de domingo, na semana tinha culto, oração, papapá. E eu já estava querendo fazer alguma coisa. Então, com 6 meses de crente, que ali foi de verdade mesmo, 6 meses de crente, eu entendi que Deus havia me chamado. Ninguém veio para mim, Deus mandou. Não. Eu orando, Deus falou no meu coração: você vai começar a trabalhar no meu reino. Se prepara. Eu, amém. Você quer, não quer? Não quer, não quer. Eu já estava dentro mesmo, vou. E eu comecei trabalhando, e na época, chegou um momento que eu estava liderando o grupo dos jovens da turminha. E engraçado, pastor Leandro, que eu saía de casa todo arrumadinho, só dava eu, todo arrumadinho. Tinha dia que eu colocava até uma gravatinha e saía. Aí quando eu ia passando, a menina falou: pastorzinho, vamos te arrumar para nós ir para o ensaio. Era desse jeito a turma. E quando chegava lá no ensaio, se tivesse meio suado, que estava jogando bola, vai para casa tomar banho, se arrumar e você vem para o ensaio, nós vamos ficar esperando. Eu era chato demais em relação a isso. Enfim, e eu entendi isso. Aí continuei trabalhando na igreja, não quis adiantar nem atrasar o plano de Deus, eu quis atender no tempo certo e as coisas foram acontecendo naturalmente. Oxe, quer parar não? E aí me comecei trabalhando na obra de Deus, evangelizando, cuidando dos jovens naquela época. Cuidar assim, né, irmão? Eu não tinha experiência, não tinha muita coisa, então eu ajudava com oração mesmo. Não tinha experiência para contar alguma coisa. Eu podia ensinar para eles não ir para onde eu fui, onde eu estava. Ensinar: olha, não vai para lá, esse caminho não é bom, você vai ter experiência ruim, melhor você ficar do jeito que você está mesmo, você está bem, você está na igreja, vamos caminhando. E as confirmações, as coisas que Deus tinha em relação a isso foram acontecendo. E eu orando e esperando, e eu sempre trabalhava para atender às necessidades da igreja. E eu lembro que um certo dia, irmão, foi muito interessante. A irmã, o casal que era líder, falaram: nós vamos viajar e você vai cuidar do culto. Você vai abrir o culto, fazer o cântico, aquele negócio todo. E o irmão, lembro até o nome do irmão, o irmão Jonathan, ele é presbítero e ele vem pregar. Então você faz tudo e passa para ele pregar. Eu falei: maravilha. Aí estou lá com os irmãos, vamos começar o culto, vamos orando, canta um, canta outro, e o irmãozinho na porta, eu fazia assim, ele: cadê o irmão? Deus, e agora? Chegou uma hora que eu falei: tinha cantado uns 200 cânticos já. E agora, né? Alguém tem que pregar, né? Você quer saber? Vou no João 3,16. Né? Facinho, falar do amor de Jesus, anunciar a salvação, fazer o apelo. Irmãos, eu tive uma experiência naquele dia que foi maravilhosa. Tinha uma irmã de um rapaz daquela época, que ele já havia morrido. Por ele estar no caminho errado, foi fazer uma cena lá e não deu certo, a polícia pegou, enfim. E essa moça estava no culto. Aí eu preguei sobre João 3,16, bem rapidinho, o Ismael. E meio com medo, pastor Leandro, falei: bom, vou perguntar, né? E por acaso, sabe aquele dedo que sobe meio sem com medo? Será que tem alguém aqui que entendeu o amor de Deus, o amor de Jesus e quer entregar a sua vida para Ele? Bem assim, irmão, bem meio, né? Aí a moça, no primeiro momento, ela fez assim: eu quero. É mesmo? Eu quero. E já veio vindo para frente. Então ali, irmão, foi coisas acontecendo, confirmações de Deus a esse respeito. E ao tempo eu fui vendo, fui acompanhando, e Deus foi trabalhando, e agora, esse ano, se não me falha a memória, faz 13, indo para 14 anos, que eu fui ordenado ao ministério pastoral aqui na Igreja Batista Moriá. Porque os irmãos lá de trás, os diáconos mais antigos, que hoje estão com o Senhor, eles me empurravam: José, vai firme, rapaz. Fala aí, prega aí.
Mas aí você vai caminhando. Aí tem aqui, ó. A irmã G estava, a irmã Olga estava, a irmã Dionisela estava. Tinha um grupo de irmão que estava tudo naquela época lá. O irmão Luiz Presbítero estava, o irmão Silas e a irmã Meire estava também. Então, irmãos, aí as coisas foram acontecendo. E hoje, irmão, para a glória de Deus, nós estamos servindo ao Senhor, da mesma forma que servia lá atrás, com a mesma intenção que Deus colocou lá atrás, com a mesma motivação que Deus colocou lá atrás, para mostrar para a nossa geração, ou no caso para mim, que a minha responsabilidade é a minha casa em primeiro lugar, a minha geração, a minha família, servir a Deus com alegria, com prazer e satisfação. Esse é o maior legado na vida de alguém. É o maior legado. E eu aprendi isso também com os meus pais. Minha mãe perdeu o marido muito cedo e não tinha nada para as coisas acontecer, não trabalhava, nunca estudou, nunca aprendeu a ler, nem nada, irmão, nada. Mas aquela mulher nos ensinou uma coisa que, irmãos, nós fazemos todos os dias as coisas que ela nos ensinou. Sabe qual é, irmão Daniel? Sabe? Botar o joelho no chão e orar, pedir a graça de Deus, pedir sabedoria de Deus, pedir a ajuda de Deus, pedir que Deus nos dê graça para que as coisas que venham, as ofertas que o mundo oferece, a gente esteja esperto e olhando somente para Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Nós sabemos que a promessa que Ele fez para nós, ela ainda está valendo. A promessa de Deus não tem prazo de validade. Se você recebeu e sabe da promessa que Deus tem na sua vida, guarde o que eu vou dizer hoje. A promessa de Deus não tem prazo de validade. Ela vai acontecer. Não sei hoje, amanhã, não sei, mas que vai acontecer, vai. Como Deus fez comigo, Ele pode fazer na sua vida também. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. A minha parte aqui, pastor Leandro, já acabei. Mais uma vez agradecer os irmãos. Continue orando por mim. Eu preciso muito das orações de vocês. Os desafios não têm sido fáceis. No ano passado, a gente está trabalhando com o projeto Cristolândia, com dependentes, já indo para quase 12 anos. E o ano passado não fui nem convidado, me elegeram. Irmão Luiz, só me chamaram no dia lá para assinar a responsabilidade de ser o vice-presidente do Ministério Cristolândia aqui na região Osasco, que está sendo atendida pelas igrejas da nossa associação e por outras igrejas que têm sentido de Deus e nos abençoando. Por isso, irmãos, orem por nós. Tem muitas jovens mulheres também que estão conhecendo o nosso trabalho e nós estamos vendo e glorificando a Deus. Aquilo que Ele fez em mim, lá há quase 40 anos atrás, 39 exatamente, Ele está me dando a oportunidade e o privilégio de passar tudo isso para esses meninos. E para as meninas, eu digo menino porque, irmão, pela idade deles eu trato todos como menino. A quem está com 61 anos, quem está com 45, 50, né, irmã Celeste? É tudo menino, Então, mas que Deus nos dê graça, não é fácil. Não é fácil. Tem situações, irmão, se eu for falar aqui, a gente vai tomar tempo e eu não quero tomar tempo para isso. Mas eu peço encarecidamente aos irmãos que orem por mim. Quando você for orar, fala, pastor, Senhor, lembra daquele rapazinho lá que falou aquele dia. Você que não me conhece, Senhor, lembra daquele irmãozinho que pregou aquele dia lá. Aquele menininho lá, pequenininho. Ele falou lá dos problemas dele. Põe a tua mão, ajuda ele. Irmão, eu tenho certeza que Deus
Deus vai mover a sua mão. E nós vamos ver mais jovens ainda entregando a vida para Jesus. Nós temos uma camisa amarela com a cruz do meio, que está escrito assim, ó, Jesus transforma. Irmão, não existe ninguém que possa transformar a vida de alguém, a não ser Jesus. Pode falar para mim de qualquer pessoa que você conheça ou que você já leu. Eu vou confrontar com você com isso aqui, ó, com a Bíblia. Pode ter certeza que você vai perder. Porque o único que transforma é Jesus. Então, meu irmão, você que está aqui nessa noite, que veio para essa festa, veio só ver os irmãos cantando, como é lindo ver eles cantando, é a coisa mais linda que tem, maravilhoso. Irmão, pense nisso. Hoje você pode ter essa oportunidade de ver e conhecer o Jesus que transforma, um Jesus que tem vida boa, um Jesus que tem promessa sem prazo de validade, um Jesus que pode fazer todas as coisas na sua vida. Amém? Irmão, aplauda Jesus por isso.